Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos reciclar vidros de Nescafé e fazer um lindo pote utilitário com a mamãe pata e seus filhotes. Se gostarem, deixe seu like e também um super hype. Eu sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então aqui, antes de começar a nossa peça, a gente vai limpar bem esse vidro. Já higienizei bem com detergente, lavei bem, mas mesmo assim eu vou passar um paninho com álcool. Umedeçam o álcool e vão passando para tirar qualquer vestígio que tenha de gordura ou qualquer sujeirinha. Isso vai ajudar a não ficar com falhas na pintura. Então aqui já limpei o vidro. A tampa vocês vão lixar com uma lixa bem grossa e deixar ela com esses bem áspera assim, que vai ficar melhor para aderir a cola e também a massinha que a gente vai encapar. Aqui então eu vou usar a tinta chalk na cor branca e vou fazer uma misturinha com a tinta preta e azul. Então eu vou usar a tinta PVA ou acrílica, pode ser, e até mesmo a tinta para tecido, que também dá super certo. Essa tinta chalk aqui, ela adere bem ao vidro, ao plástico, a metais, madeira, então ela não vai precisar do uso do primer. Mas caso quem não tiver a tinta chalk, pode pintar com a tinta PVA, porém daí coloquem o primer antes. Uma demão de primer, daí vocês vêm com a tinta PVA e por último também vem com verniz vitral, para não ter problema depois quando for higienizar o pote, sair essa tinta. Então vocês têm essas duas opções para pintura. Então aqui eu já coloquei um pouquinho de tinta chalk, vou colocar uma pontinha de tinta preta, é bem pouquinho. Aqui vocês vão fazer um tom de cinza bem claro. Pode colocar um pouquinho de água para deixar um pouquinho mais fino e poder fazer melhor a misturinha. Daí vocês vão colocando a tinta preta aos pouquinhos para não deixar um cinza muito escuro. Então aqui eu tenho um cinza bem clarinho. Agora eu vou colocar uma pontinha mais bem pouquinha da tinta azul, que é para ficar um cinza meio azulado. Então é bem pouquinho. Também vocês vão colocando aos poucos até chegar no tom que vocês acham que fica bom. Não vai ficar azul, é para ficar um cinza azulado. Então aqui misturem bem e com o auxílio de uma esponjinha a gente vai passar em todo o vidro. Caso vocês queiram, podem passar também com um rolinho, que fica bom. E aqui vocês vêm suave batidinhas. E assim vocês vão deixar secar para ver como ficou. Caso vocês achem que é necessário, vocês passem outra demão de tinta. Então aqui, assim que secar a tinta, a gente vai salpicar na cor preta uns pontinhos aqui em todo o pote. Eu vou usar a tinta PVA. Vocês podem usar tinta para tecido também, porque depois vocês vão passar o verniz e ela não vai sair. Então, com o auxílio de uma escovinha, vão pegando aos pouquinhos. E dessa forma vocês vão salpicando. Se você tiver uma escovinha mais durinha, ele fica melhor. E assim vocês vão fazer em todo o pote. Então, após feito essa pintura, vocês vão aguardar secar e daí vocês vão passar o verniz antes de começar a decorar o pote. Vocês vão passar o verniz vitral ou verniz geral, caso vocês gostem com brilho, ou verniz acrílico brilhante. Qualquer um desses três aqui, ele vai ficar com brilho de louça.
Mas quem não gosta de brilho pode usar o verniz acrílico fosco. O verniz vocês vão passar antes de começar a colar, fazer a decoração do pote. Aqui eu usei o verniz vitral. Aliás, eu usei o verniz geral, ele ficou com esse brilho. E essa tinta aqui depois vocês podem lavar, passar um pano úmido, uma esponjinha de leve, que não vai sair. Para a tampa, então, abri um pedaço de massa verde, não pode ser muito fininha, ela tem que ser grossinha, porque a gente vai fazer uma textura nela. Caso ficar muito fina, depois ela pode aparecer a parte da tampa. Eu vou passar cola Cascorés, que é a cola que eu uso, mas vocês podem usar qualquer tipo de cola para biscuit que vocês já estão acostumados a usar. Passei a cola, então eu coloco de um lado e com a mão eu vou empurrando a massa, para evitar que fique bolhas por baixo. Alisem bem em cima, agora é só puxar a massa para baixo. Vou virando. Bem simples para encapar. E agora aqui com a palma da mão eu vou empurrar um pouquinho para dentro a massa, ó, até ela secar bem. Depois que secar, vocês vêm com estilete por dentro e recortam essa partezinha que ficou na parte interna. Vocês não deixam ela recortadinha agora, caso vocês façam isso, depois vai encolher a massa e provavelmente vai aparecer daí parte da tampa. Que vocês não precisam alisar muito, porque a gente vai fazer a textura. Então, aqui eu vou colocar no pote, que vai ficar melhor pra gente fazer a textura. Aqui eu vou usar essa escovinha de roupa aqui, para fazer a textura só dos lados. Vocês podem colocar no vidro, que ele fica bem melhor para vocês fazerem. Fazem toda a volta. E agora aqui na parte de cima a gente vai usar essa ferramentinha, ó. É uma ferramenta bem simplesinha, a minha até já tá quebrada, mas eu guardo ela para fazer esse tipo de uma graminha. Também vocês podem usar essa aqui, que tem um serrilhadinho na ponta, que vocês vão fazendo assim também dá, ó, só com uma pontinha. Eu prefiro essa aqui, que ela é menorzinha, que aqui vai ficar uma grama mais alta. Daí assim vocês fazem toda a parte de cima. Caso vocês queiram fazer com palito de dente, também dá. Vai demorar um pouquinho mais, mas fica legal. Daí vocês fazem, encapem a tampa, deixam o vidro já pintado com antecedência, para deixar secar pelo menos algumas horas antes de vocês virem decorar eles. Daí ficou assim, ó, a grama mais altinha em cima e aqui só com a textura. Vai ficar mais delicado na parte de fora e mais altinho na parte de dentro. Para fazer os patinhos filhote, 8 gramas de massa branca. Vou alongar apenas um pouquinho. E aqui eu vou puxar uma cabecinha e vou moldando. Deixá-la mais compridinha. Dessa forma. Vai ficar o corpinho e a cabeça aqui, ó. Aqui eu vou colocar de olhinhos duas miçangas pretas. Vou dar uma empurradinha para dentro, para depois, quando secar a massa, não ficar para fora. Pro biquinho, então, massa laranja, uma bolinha bem pequena.
Faço a bolinha, também dou uma alongada. Aqui eu faço uma divisãozinha no meio e dobro. E coloco o biquinho, ele vai estar com o biquinho aberto. Apenas isso. Para as asinhas também, 2 bolinhas bem pequenas. Dá menos de meia grama, mais ou menos, eu acho, meia grama, nem isso. Daí vocês vão ver para não deixar muito grande. 2 bolinhas, faço 2 coxinhas, chato. E aqui eu vou fazer 4 marcaçãozinhas. Então, fiz uma asinha, vou fazer agora a outra com as marcações. Cuidem aqui, vamos fazer a marcação aqui embaixo. Afino a pontinha. Então, dessa forma, vocês vão fazer 3 patinhos, que a gente vai colar os 3 juntos. Pode alongar um pouquinho mais o pescoço. Então, aqui eu já adiantei 2, temos 3 patinhos e a gente vai colar aqui na frente. Vamos passar um pouco de cola. Aqui embaixo vocês não tem que colar um pouquinho para cima, porque aqui a gente vai colocar as palhas do ninhozinho. Então, aqui com o auxílio da extrusora, a gente vai usar a pontinha chuveirinho, o biquinho chuveirinho, para fazer então as palhas do ninho. Aqui eu vou fazer uma misturinha de massa marrom. Marrom, vou colocar um pouquinho de verde também. E amarelo. Essas 3 cores. Vou só fazer isso aqui e já vou colocar na extrusora. Ele vai ficar com 3 cores. Assim, vocês vão fazer bastante, até ver a quantidade necessária para fazer o ninhozinho. Ele vai sair todo descabeladinho, mas não tem problema, é assim mesmo. Aqui eu vou colocar um pouquinho de cola atrás, que eu quero colocar também umas graminhas, uns matinhos aqui atrás do ninho. Pode dar uma giradinha. E aqui a gente vem formando. E agora eu posso colando os patinhos no ninho. Vamos fazer algumas folhinhas para a gente fazer um acabamento em volta. Pode fazer umas menores, outras maiores. Bolinha, daí fazem um quibezinho da bolinha. Não tem medida, vocês vão pegando os pedacinhos e vão fazendo folhinhas.
Aqui só dá uma achatada. Vamos fazer as folhinhas recortadas. Com a esteca faquinha, fazem o recorte. Com o outro lado da esteca, vamos fazer as nervurinhas. Marcação no meio. E assim fazem todas essas coxinhas, esses quibezinhos de folhinhas, ó. Então, aqui pronto, as folhas, fiz umas maiores que eu quero colocar embaixo e umas menorzinhas. E também vou fazer mais uns mini quibezinhos, também vai ser umas folhinhas bem pequenas. Assim vocês fazem bastante dessas. Aqui fiz uns rolinhos com massa marrom, fiz um mais fininho e outro um pouco mais grosso. Que eu quero fazer uns galhos aqui, ó. Já passei um pouquinho de cola no pote. E aqui eu vou preencher com aquelas folhinhas bem miudinhas que eu fiz ali, com aqueles mini quibes. Vou colocando um lado a lado. Aqui eu vou colocar algumas frutinhas, são só bolinhas. Vou colocar umas duas desse lado. E vou fazer uma marcaçãozinha. E aqui embaixo eu vou colocar algumas margaridinhas que eu já ensinei aqui no canal, bem simplesinha de fazer. Vocês podem fazer, que elas são totalmente manuais. Tem o vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Para mãe empata 70 gramas de massa branca e uma bolinha de isopor de 30 de diâmetro. A bolinha vai ter... Para quem não tem a balancinha para pesar, mede assim, ó. Vai dar 50 milímetros, 5 centímetros. Então, vamos pegar essa bolinha aqui. Caso vocês queiram colocar uma bolinha maior, vocês podem diminuir a quantidade de massa. E vamos encapar essa bolinha, ó. Bem simples, não precisa muita frescura, ó. Vamos fechando. Com a palma da mão já vamos apertando aqui, já para fazer o rabinho da patinha. Não vamos fazer muito grande. Aqui vamos começar a alongar o corpo. Passar um pouquinho de creme aqui que a gente vai puxar o pescocinho e fazer a cabeça aqui da ponta. E aqui só vindo ajeitando. Vamos deixar um pescocinho mais alongado, que ela vai estar olhando para baixo. Para os filhinhos ali, então ela tem que estar com o pescoço mais longo. Essa marcaçãozinha vocês podem deixar, que aqui a gente vai colocar o bico. A cabecinha é mais alongada também. Sempre alisando.
Aqui eu venho com a tesourinha e vamos picotar as peninhas. Aqui eu vou dar uma leve achatada, ela vai ficar com a caldinha virada, com o rabinho virado para cima. Vou colocar aqui que fica melhor. Ela vai ficar assim. E aqui para vocês verem ajeitando em cima da tampa mesmo. Vai ficar dessa maneira, ó. Pode achatar um pouquinho mais. Para as patinhas, vocês vão usar massa laranja, mais ou menos 1,2 gramas, 1 grama, daí vocês vão ver o tamanho que vocês querem. Em torno de 1 grama já tá bom. Aqui vocês vão fazer uma coxinha. Vou dar uma achatada, não, vou dar uma alongadinha aqui e deixar mais gordinho na ponta. Aqui achatei a patinha. Daí eu venho, pode ser com um cabinho de um pincel, qualquer ferramenta que vocês tiverem aí, ó, fazem 2 marcações. Dessa forma, e vão para cima. E essa parte aqui vocês vão virar assim, ó. Vai ficar dessa forma. Vocês fazem com antecedência para ela ficar sequinha na hora de vocês colocar, para ela não tá molinha assim, senão ela acaba amassando. Eu já fiz aqui 2, já deixei secar um pouquinho pra gente colocar. Ela ficou menor porque ela já tá um pouco mais seca. Então, vamos colocar ela. Coloque um pouquinho de cola aqui atrás. E a patinha vai ficar assim, ó. Já vamos colar ela ali na tampa, que já fica certinho. Então, a traseirinha... Ai, eu não... já tava me esquecendo. Antes de colar, vocês coloquem a tampa, apertem bem, para ver a posição que vocês vão ter que colar. Deixa eu levantar aqui. Vocês vão ter que colar com ela virada para frente, com a tampa já no lugar. Se vocês colarem de qualquer jeito, no momento que vocês forem colocar a tampa, ela pode ficar virada para outro lado e daí não vai ficar bom. Então, apertem bem a tampa e coloquem já no lugar, ó. Ela vai ficar com a parte de trás inclinadinha para cima. Pode dar uma achatadinha. Vou marcar a área dos olhos. E vou colocar também uma pérolazinha preta. Pro bico, um pouquinho mais de meia grama de massa. Vou dar uma alongadinha, coloco o dedo atrás e dou uma beliscadinha em cima. Então, ajeito o biquinho e aqui eu vou fazer uma marcação. E aqui vocês coloquem um pedacinho de microfibra para ela ficar com o pescocinho bem ajeitadinho e não vai encostar na tampa. Só até secar, depois vocês retirem. Para as asinhas, então, 2 gramas de massa para cada uma. Vamos alongar, fazer coxinha.
e vamos achatar. Pessoal, eu gostaria de pedir, se vocês estiverem gostando do vídeo de hoje, já deixe seu like. E também quem não é inscrito no canal, também quiser continuar recebendo os meus vídeos, se inscrevam e ativem o sininho que vocês vão receber as notificações do YouTube. Então, fiz as duas asinhas, olhem se tá as duas iguais e vamos fazer marcações, ó. Como a gente fez nos filinhos da pata. Pode fazer várias marcações. Agora, olhe do outro lado, vamos fazer aqui embaixo, para não ficar todas as duas de um lado só. Com a pontinha mesmo da caneta, vocês fazem outras marcaçõezinhas aqui, ó. Pouquinho de cola. Agora é só colar, ó. E vamos finalizar fazendo um lacinho para colocar no pescoço dela. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Deixe seu like. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.